Há dores que não se explicam, aquelas que a gente tenta disfarçar com sorrisos, com trabalho, com distrações, mas que à noite voltam a pulsar. Não são dores físicas, mas dores do coração. E não falo apenas do órgão que bombeia o sangue, mas do centro da alma, onde vivem as emoções, as lembranças e as esperanças. É ali que guardamos o que amamos, o que perdemos e o que fingimos ter superado. E é ali também que nascem as maiores batalhas. Billy Graham certa vez disse que o coração humano é o campo de guerra onde o bem e o mal se enfrentam todos os dias. É dentro de nós que travamos as lutas mais silenciosas, entre o que queremos e o que sabemos que é certo, entre o amor e o orgulho, entre a fé e o medo. E se você parar para pensar, vai perceber que o mundo de hoje fala muito de sucesso, de aparência, de controle, mas fala muito pouco sobre o coração. Vivemos tempos em que as pessoas escondem suas dores atrás de telas, e os sorrisos que vemos são muitas vezes armaduras. Quantos dizem, estou bem, enquanto por dentro gritam por socorro? A Bíblia nos lembra em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essas palavras soam duras, mas contêm uma verdade profunda. O coração humano, longe de Deus, se perde. Ele se confunde, se contradiz, se fecha. E é exatamente aí que mora o problema. Tentamos curar feridas profundas com remédios superficiais. Mudamos de trabalho, de cidade, de relacionamento, mas o coração continua o mesmo. Billy Graham dizia, o pecado é como uma infecção. Pode começar pequeno, escondido, mas se não for tratado, toma todo o corpo. E ele tinha razão. Pequenos ressentimentos crescem, pequenas mentiras se transformam em cadeias, e o orgulho, quando não é confessado, vira uma muralha entre o homem e Deus. Mas Deus, em sua infinita graça, não nos deixa sozinhos nesse estado. Ele oferece algo que o mundo não pode dar, um novo coração. Em Ezequiel 36:26, ele promete, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa é uma das promessas mais belas da Bíblia, porque ela não fala de conserto, fala de renascimento. Deus não quer apenas aliviar sua dor por um tempo, Ele quer transformar o centro da sua vida. Billy Graham pregava, quando Cristo entra no coração, Ele não vem como um hóspede, Ele vem como Senhor. E onde Ele governa, há paz. Quantos de nós temos vivido com o coração dividido? Metade em Deus, metade no mundo, metade crendo, metade duvidando, metade perdoando, metade lembrando. Mas Deus quer inteireza. Ele quer te ensinar que a verdadeira cura vem quando você se entrega completamente. Talvez você esteja cansado, cansado de tentar consertar sozinho, cansado de se sentir vazio. E é exatamente nesse ponto que a graça age. Quando você não tem mais força, Deus começa a trabalhar. Quando você se rende, Ele começa a reconstruir. Há uma história que Billy Graham contava. Certa vez, um homem lhe disse, eu tenho tentado mudar, mas não consigo. E Billy respondeu, você está tentando demais, pare de tentar, apenas entregue-se. Essa é a essência da fé, não o esforço humano, mas a rendição a um Deus que faz o impossível. João 3,16 nos lembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é a ponte entre o coração ferido e o coração curado. É o lembrete de que o amor de Deus não é teórico, ele foi provado na cruz. Cada gota de sangue de Cristo é uma promessa de cura, perdão e recomeço. Talvez o seu coração esteja pesado por culpa, talvez por arrependimentos do passado. Billy Graham dizia, o diabo nos lembra do que fizemos, mas Deus nos lembra do que Jesus fez por nós. E quando essa verdade penetra o coração,
o peso começa a sair. Você não precisa carregar sozinho o que Jesus já levou. Você não precisa mais tentar ser perfeito para ser amado. Você só precisa vir como está. Deus não exige um coração limpo para entrar. Ele entra para limpar. E quando ele entra, tudo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Talvez as circunstâncias ainda não mudem de imediato, mas algo dentro de você começa a respirar diferente. O medo começa a perder força. A esperança, que parecia morta, começa a brotar outra vez. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. É saber que mesmo no meio da tempestade, há uma mão segurando você. Billy Graham dizia que a fé não remove as montanhas do caminho, mas te dá força para subir por elas. E essa força nasce de um coração curado, um coração que confia, mesmo sem entender. Quantas vezes você orou e não viu resposta? Quantas vezes pediu direção e tudo ficou em silêncio? Às vezes, o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Ele está curando áreas que você nem percebe, está alinhando caminhos, lapidando sua fé. A cura do coração é um processo. E nesse processo, Deus te convida a perdoar. Perdoar não é esquecer, é libertar-se. É soltar as correntes que te prendem ao passado. Billy Graham dizia: "O perdão é o perfume que a flor deixa na sola de quem a pisou." Quando você perdoa, o coração respira. E quando ele respira, o Espírito Santo encontra espaço para agir. O Salmo 34:18 nos lembra: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Deus não se impressiona com aparências. Ele se aproxima de corações sinceros, mesmo que feridos, mesmo que cheios de dúvidas, porque ele sabe que o amor cura o que a dor destruiu. Então talvez hoje seja o momento de parar de fugir, de olhar para dentro e dizer: "Senhor, eu preciso de Ti. Cura o meu coração." Não precisa ser uma oração bonita, basta ser verdadeira. Talvez dita em lágrimas, talvez em silêncio. Mas quando Deus ouve a voz do arrependimento, Ele responde com misericórdia. Billy Graham dizia: "Deus pode usar o coração partido se ele tiver todos os pedaços." E é isso que Ele quer hoje, todos os pedaços. Entregue a Ele os medos, as falhas, os ressentimentos, os sonhos que você abandonou. Deixe que Ele transforme tudo em algo novo, porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus é capaz de ressuscitar a esperança dentro de você. Ele quer restaurar a sua alegria, o seu propósito, o seu amor pela vida. Ele quer te mostrar que o futuro ainda pode ser belo, porque Ele já está lá, preparando o caminho. Não há coração que Ele não possa curar. Não há história que Ele não possa reescrever. Não há vida tão distante que não possa ser alcançada pelo seu amor. Hoje, o convite é simples: abra o seu coração. Diga com sinceridade: "Senhor Jesus, entra na minha vida, transforma-me por completo, dá-me um novo coração." E quando você disser isso, algo vai mudar. Talvez não o mundo à sua volta, mas o mundo dentro de você. E esse é o começo de toda a verdadeira transformação. Billy Graham encerrava suas mensagens dizendo: "Você pode começar de novo. Não importa onde você esteve, Deus ainda está de braços abertos. E é isso que Ele te diz agora. Ainda há tempo, ainda há cura, ainda há amor. Deixe que Ele te abrace, deixe que Ele te refaça. E descubra por você mesmo que não existe ferida que o amor de Deus não possa curar. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, e que a partir de hoje o seu coração bata no ritmo da graça. Amém. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém para que mais vidas possam ser tocadas por Jesus,